Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, ao nosso trabalho pequeno aqui, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Eu peço desculpas a vocês por estar com essa blusa, né? Com essa blusa cavada, mas aqui está muito quente, né? Aqui não chove, tem muitos dias que não chove aqui em Uberaba. E a gente está aí sofrendo no calor, já acorda cedo no calor, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito divino, né, gente? Então vamos lá no nosso propósito, que é o nosso propósito principal aqui hoje, é o quê? É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Sempre agradecendo ao Pai por estar aqui mais uma vez e nos dar essa oportunidade de falar para vocês, né, do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Nossa humilde e pobre, o nosso humilde e pobre conhecimento, para que todos possam ter aí a força de vontade de procurar entender, de procurar estudar um pouquinho mais, né, da doutrina dos espíritos, tanto na doutrina de Kardec quanto nas doutrinas espiritualistas, como nós aqui, no meu caso, da Umbanda. Umbanda também é amor e caridade, né? Vamos lá, hoje o capítulo 7 do Evangelho ainda, bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque, na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Gente, olha para vocês verem o tanto que Jesus é sábio, não é? O tanto que ele foi naquela época lá, o tanto que ele foi sábio, né? Não revelando o que ele queria dizer aos sábios e aos prudentes, revelando aos humildes de coração, aos humildes de espírito, né, aquilo que ele queria dizer, mesmo que eles não entendessem. Por quê? Por quê? Porque ele revelando àqueles que sabiam, que tinham mais conhecimento, que tinham mais, não vou falar inteligência, vou falar mais... É como se fosse hoje, tivessem mais oportunidade de entender as coisas, né? E revelando a esses o que ia predominar nisso aí? Ia predominar o orgulho desses que sabem mais em cima dos outros que não sabem menos. Eles iam mais pisar em cima desses. Então a sabedoria de Jesus é enorme, é enorme. E naquela época então prevaleceu mais ainda. Por quê? Porque ele tirou àqueles que sabiam mais, que tinham mais conhecimento, né? E deu àqueles que precisavam entender, que precisavam receber suas palavras, mesmo que essas palavras não fossem entendidas na época como precisavam ser entendidas, né? Vieram ser entendidas depois. Mas por quê? Porque ele levou aqueles que tinham um coração puro, aqueles que tinham confiança, que tinham fé, que tinham amor no coração, mesmo sem ter conhecimento, sem ter
toda a inteligência que precisavam ter. Ele levou isso a eles. Ele encheu o coração daqueles, né, de tudo que precisava ter dentro do coração de cada um, que era o amor, que era a paz, que era a confiança, que era a certeza de um mundo melhor. Porque se os outros que receberam as mesmas palavras de Jesus usassem essas palavras, eles iriam usar para se sobrepor, como tinham uma posição maior, né, diante dos homens, uma posição diante dos homens não, os homens impunham aquelas posições, né, maiores, né, que eram os rabinos, eu não sei o nome da posição de cada um na época, né, eram os superiores na hierarquia religiosa daquela época. Eles iriam se sobrepor mais ainda, eles queriam impor mais coisas, mais de si do que de Deus, não é? Então, Jesus agiu de uma maneira muito simples, muito correta, muito direta. Ele foi naqueles que precisavam ouvir, mesmo que estes não entendessem, mas mais na frente, com o passar dos dias, todos aqueles iriam entender, não é? Hoje ocorre o mesmo com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Olha aí, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Deus foi aos mais humildes primeiro, porque os outros iriam querer provas de tudo aquilo que Deus estava falando, que Jesus estava falando. Gente, se resume nisso, né? Se resume nisso. Deus, através de Jesus, trouxe a todos nós as palavras que iriam nos confortar, nos dar força, nos dar mais fé, nos dar confiança numa vida melhor e nos fazer praticar a cada dia mais a lei de amor. Hoje nós entendemos isso. Naquela época eles não entendiam isso do jeito que Jesus trouxe, né? Mas hoje todos nós compreendemos isso através das lições que o Evangelho traz para a gente, que o Livro dos Espíritos traz para a gente. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão, deixa eu ver aqui, 723. Desculpem, 724. Eu estou atrasado. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Tudo que a gente faz nos privando de algo que nos é necessário em prol, né, do bem aos nossos próximos, ao nosso próximo, é meritório para Deus. Viu, gente? É isso. Tudo que nós nos privamos, que nos é necessário, é meritório para Deus, se isso for para o bem do próximo. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, um ótimo início de semana nessa segunda-feira, que nos dê a paz, que nos dê a luz, que nos dê o amor e que a gente saiba distribuir essa luz e esse amor aonde a gente for. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.